Boa tarde, turminha. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos com os pensamentos dos filósofos, as perspectivas racionalistas em torno do processo mental. Então, Descartes é conhecido como criador da filosofia moderna por mudar o foco do conhecimento para o próprio ser humano e, com ele, o constrói. Como saber se os nossos processos mentais correspondem ao que há de verdadeiro na realidade? O que é mente e o que é corpo? Como eles se relacionam? Além de tentar responder essas questões e outras, Descartes vai buscar um conhecimento que tem uma base absolutamente segura, ou seja, que não haja nenhuma dúvida sobre a verdade de suas descobertas. Então, Descartes tinha por objetivo encontrar uma verdade que fosse absolutamente incontestável e que para isso precisava de um método infalível. Para tanto, Descartes criou o método da dúvida metódica, pela qual somos convidados a rejeitar qualquer conhecimento que possa ser minimamente questionável, pois tudo o que julgamos conhecer pode não passar de uma ilusão. Descartes só aceitará aquilo que, sem nenhuma dúvida, existe na realidade. Então, assim, o filósofo começa desconfiando do que conhecemos a partir dos sentidos, porque todos já fomos alguma vez enganados por eles. Toda a realidade que enxergamos, por exemplo, poderia não passar de um sonho, argumenta Descartes, pois muitas vezes em sonhos acreditamos estar vivendo uma situação real, sem saber que tudo ali passa de uma ilusão. Em seguida, o filósofo vai analisar o conhecimento que vem puramente do pensamento, como o conhecimento matemático, por exemplo. Poderíamos duvidar que a soma de 3 mais 2 é igual a 5? Considerando que Descartes não pode acreditar em nada que possa ser minimamente questionável, ele vai dizer que sim, podemos duvidar, porque Descartes levanta a hipótese de haver um gênio maligno, um espírito capaz de entrar em nossa mente e nos enganar de tudo, inclusive a respeito do nosso pensamento racional e matemático. Quando chega a esse ponto da dúvida, em que o gênio poderia estar enganando em tudo, chegamos à conclusão, então, que nunca poderemos ter a certeza de nada. Entretanto, é justamente quando chega ao extremo da dúvida que Descartes consegue encontrar na sua própria certeza. E aí ele diz: enquanto eu queria sim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa, e notando que esta verdade eu penso, logo existo. Era tão firme e tão certa que todas as extravagâncias suposições dos céticos seriam capazes de abalar julgue que podia aceitá-las sem escrúpulos, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Descartes entendeu que havia pelo menos uma coisa de que não poderia se duvidar, a existência daquela dúvida. O gênio maligno poderia me enganar em todos os meus pensamentos, mas se eu penso, logo existo. Então, pensar é algo que não pode ter qualquer dúvida, pois duvidar já é um pensamento. E duvidar de quem esteja pensando já é pensar. Portanto, não poderíamos duvidar da nossa própria existência, pois para duvidar é necessário pensar, e para pensar é necessário existir. Contudo, a partir dessa primeira certeza, Descartes não podia concluir muita coisa, nem chegar a muitas outras verdades, visto que o resto continuava sob suspeita. A única conclusão é que podíamos chegar era de que um ser pensante, em visto que podia duvidar da existência do corpo, mas não podia duvidar da existência do seu pensamento. Também concluiu que era um ser independente do corpo, ou seja, o corpo e o pensamento poderiam ser considerados substâncias diferentes, independentes uma da outra. Entanto, para o filósofo, nós humanos seríamos formados por duas substâncias diferentes, rescógnitas, substâncias pensantes, a consciência, a mente, extensa, a substância extensa, a matéria, o corpo. Então, Descartes concorda com Platão que nós somos uma mente ou uma alma incorpórea, que esta, de alguma forma, unida a um corpo material. Porém, algumas diferenças no pensamento destes dois filósofos. Enquanto para Platão
É a alma que dá vida ao corpo. Para Descartes, o corpo funciona como uma máquina, que de que forma que morremos, não pela saída da alma, mas porque alguma parte do nosso corpo parou de funcionar. Outra diferença entre os dois filósofos é que, como dito anteriormente, Descartes não considera que seja a alma que dá vida ao corpo, reencarnando diversas vezes em corpos diferentes. Então, se ele considera que temos, sim, ideias inatas, como os conceitos matemáticos, por exemplo, então essas ideias inatas foram inseridas em nossos momentos de nossa criação por Deus. Então, façam o exercício da página 20 e da página 21, são duas questões envolvendo o assunto de Descartes, né, dentro da perspectiva racionalista em torno do processo mental.